Shalom pessoal, shalom, 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 brahá, e sejam todos muito bem-vindos. Uau! Vamos lá pessoal, prepara o café porque vamos continuar estudando sobre depois do dilúvio e nós vamos dar uma boa explicação para vocês, tá? Vai ser bem legal, vem comigo porque hoje está cheio de informação para vocês. Sou o irmão Gil e é um prazer estudar com vocês esse assunto. Uhul, é nóis! Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês, irmão Gilmar, irmão Paulo Lopes, irmão Luiz Faro na Bahia, irmã Rosemary, muito obrigado a todos vocês de norte a sul, no WhatsApp, no Facebook, muito obrigado. Bom, pessoal, os vídeos passados nós comentamos sobre Noé, a briga que ele teve com o Cã, a discussão, a maldição, e aí ficou um ponto muito ainda, vamos falar assim mesmo, obscuro sobre essa relação. Vamos entender logo desde o começo, tá? Porque a gente vai comentar também sobre Nimrod, ok? Vamos entrar no assunto, presta atenção. Depois que Canaã foi amaldiçoado, tá? E Cã não gostou muito disso. Para lembrar vocês, Canaã foi amaldiçoado, não foi por causa que ele foi lá chamar o pai dele para mostrar que o vovô Noé estava nu, pelado. Não. Canaã, ele era invocador de demônio. Ele era idólatra. Ele fazia os bonequinhos, e os demônios entravam dentro dos bonecos e os bonecos criavam vida. Ok? Como isso aconteceu? Pessoal, não adianta dizer para você que quando Noé amaldiçoou Canaã, Canaã tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade. Não. Vamos entender desde já. Naquela época, para se tornar um homem, uma criança para se tornar um homem, bastava chegar à idade de 12 anos. Isso mesmo. 12 anos de idade, o homem, a criança se tornava homem. E isso é até uma tradição que está dentro da tradição judaica e islâmica e outras religiões. Ok? Então, para você entender, então Canaã, ele já era praticamente, para nós hoje, ele era um adolescente. Canaã, ele começou a andar, né, ali pela região aonde estava Ararat. E o que aconteceu é que ele começou a encontrar algumas escrituras nas pedras, nas rochas, que dizia como chegar até as estrelas, como invocar os demônios, como fazer música, como mexer com o sobrenatural. Canaã, ele aprendeu isso e ele traduziu, transliterou. Ele foi depois do dilúvio, ele foi o pai da idolatria. Não foi Cã o pai da idolatria, mas sim foi Canaã. Canaã, ele aparentemente ele sabia o mal que ele estava fazendo. Ele sabia o mal que ele estava entrando. Só que, porém, ele ficou com muito medo de falar para Noé. Uau, isso que era o problema da pessoa, né, fazer o erro e se fechar para o mundo. E aí é o caso que acontece com Canaã. Então ele começa a ver essas coisas ruins, brincar com os demônios, essas coisas tudo, e ele não fala nada para Noé, porque ele tem medo de Noé, ok? Tem muito medo. E aí é o caso que acontece, que Noé, ele já tem conhecimento disso, ok? Ele já tem conhecimento disso. E aí, depois do fato que Noé bebe o vinho, ok? Bebe o vinho e aí ele vai ficar nu e acontece essa maldição em cima de Canaã, ok? Bom, uau, vamos lá. O que aconteceu é que depois dessa maldição, né, Cã não gostou muito dessa maldição, não gostou muito. Cã ficou decepcionado com seu pai. Na verdade, sabe,
Cã, ele sacaneia o pai dele, estrupa o pai dele e ainda castra o pai dele. E Noé vai amaldiçoar Canaã e Cã fica ofendido. Olha só, quer dizer que o pai dele, Noé, foi estrupado, foi uau, castrado, humilhado perante todo mundo. E Cã não achou tão ridículo. Mas quando Noé amaldiçoou Canaã, Cã virou a cabeça. E aí é o caso que eles vão começar a se separar. É isso mesmo. E aí que vai começar a separação das terras. As primeiras separações das terras que acontece é que acontece entre os 3 filhos primeiro. Cã ele vai embora, ele se afasta para o lado ali do que é a terra do Egito, África, que nós conhecemos hoje, depois de Canaã, depois das terras de Canaã. Então esse é o caso que acontece. Ele vai se separar, vai ficar longe do seu pai. E aí começa essa divisão. Então Sem, ele fica com um pedaço, uma direção onde ele tem que ficar, ok? Que é a terra onde ele está, aonde Noé está nesse exato momento, é a terra que ele tem que ele vai ficar. E Jefé, ele vai ali para a banda da Europa, ok? E ele fica com essa direção. Ele não vai lá para a Europa, ele não vai ali para a Grécia, para a Itália, não. Ele fica nessa direção, ou seja, temos norte, sul, oeste e leste. Então Cã ele vai para aquela banda de um lado, Sem ele fica centralizado, e Jefé ele fica na direção do outro lado, que podemos traduzir assim, leste, né? O Cã ficou ali por oeste, e leste ficou Jefé, e Sem ficou ali no centro entre os dois irmãos, ok? Vamos lá. Então ele vai embora, ele começa a crescer, ele faz uma cidade, né? A cidade de Cã faz uma cidade, põe o nome de sua esposa nessa cidade. Jefé, ele vê isso e também ele faz uma cidade. Ele faz uma cidade, põe o nome de sua esposa nessa cidade. E Sem também faz uma cidade, ok? Calma, que nós vamos chegar lá daqui a pouco. A gente vai comentar sobre Jerusalém. Isso aí daqui a pouco, quem sabe no próximo vídeo. Então tem essa divisão, ok? Só que eles começaram a crescer, a se multiplicar, e a terra começou a ficar grande, né? A população ficou grande. E aí acontece as guerras. E vai começar agora as guerras entre seus filhos, né? Uau! Noé vê os seus netos, bisneto, tataraneto, cacaraneto, sexto neto, beterneto, sétimo neto. Ele vê aí até a 10ª geração, que é Abraão. Então ele vê o povo começar a fazer guerra entre si, né? Os primos. E aí vai surgir quem? Vai surgir Nimrod. Bom, muitos dizem que Nimrod é da casa de Cã, e ele vai aí reunir a galera, né? Na verdade, ele começa a perder a guerra, né? Os filhos de Cã, ele começa a perder a guerra. E aí, que é o caso, ele perde a guerra para Sem, para os filhos de Jefé. E aí eles vão reunir força novamente e chama Nimrod. É isso mesmo. Esse rei Nimrod, é a partir daí que Nimrod começa a ganhar força, que ele vai fazer o reino, que é o reino na Babilônia. Um chama que é Babilônia, outro chama que é os caldeus. Enfim, isso aqui só para nós começar a entender. Baruch Hashem, vamos tomar um café? Baruch Hashem, Belo Relax, Kov, Yanjabra. Medida Deus criou todas as coisas. Achar o que nos traz paz, alegria, prosperidade. Baruch Hashem, pessoal. Vamos ali. Pessoal, vamos continuar ainda, vamos continuar. Bom, e aí, então, Nimrod agora entra nessa cena. Ele começa a vencer os filhos de Jefé, e aí
começa a escravidão. É quando surge a escravidão depois do dilúvio. Quando acontece a escravidão? Assim que Nimrod começa a ganhar as guerras. E aí o povo faz ele, uau, de um deus, né? Um deus, um rei. Sabe por que ele era tão forte assim? Nimrod, no começo da sua vida, ele era temente a Deus. Sabia disso? Sim, ele era muito temente a Deus. E os animais que ele pegava, né, que ele era um grande caçador, ele abatia e agradecia a Deus. Mas depois dessa cena, ele começou a ficar idólatra. Isso mesmo. Começou a achar-se que era melhor do que os outros, fazer imagem, todas essas coisas. Ok? Isso para você entender o começo do reinado de Nimrod. Ok, pessoal? Então Nimrod, a partir daí, vai começar a ser o rei. Beleza? Isso aconteceu, pessoal, sabe quando? Alguns anos antes do nascimento de Abraão. Isso mesmo. Muitos comentam que Abraão ele é mais novo do que Nimrod, aproximadamente 45 anos. Outros comentam que é 40, outros até 35 anos, 37 anos. Ok? Isso aqui para você começar a entender que a partir desse ponto ele se torna um rei, ok? Ali dos caldeus, né? É chamado. E o pai de Noé se torna um vice-rei. Isso mesmo. Tera se torna o vice-rei. Ele é o cabeça de Nimrod. Isso aqui para você começar a entender. Então, Nimrod ele tinha uma força especial que vinha da roupa de Adão e Eva. Isso mesmo. Ele era um grande caçador. Por que ele era um grande caçador? Porque ele usava essa roupa. E essa roupa dava a ele vantagem sobre a terra. Ele entendia o que os animais estavam falando. Ele entendia o que os animais estavam querendo. E quando Nimrod usava essa roupa, os animais vinham até ele. Olha que coisa interessante. Uau, né, galera? Opa! Bom, vamos tentar fechar aqui esse nosso lado, só para você entender. Pessoal, Nimrod vai fazer a Torre de Babel. Para vocês que não entenderam ainda a Torre de Babel, a Torre de Babel acontece quando Abraão tem 48 anos a 50 anos de idade. Então, muitos cristãos, teólogos e muito bababá, dizem que Abraão não tinha nem nascido. Isso aqui para vocês entenderem, pessoal. Então, Abraão ele vai nascer aproximadamente nos anos 392, né? 292, alguns até comentam isso, né? Alguns comentam, outros aumenta, outros diminuem. Então, isso aqui é para você entender quando vai acontecer a Torre de Babel e qual é o resultado disso. Vamos comentar no próximo vídeo e você vai entender muito mais ainda. Pessoal, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E vamos que vamos, pessoal, porque tem muito mais estudo aí. Obrigado pela companhia de vocês. Shalom, shalom. E até a próxima. Não se esqueça, gostou? Compartilha. Deixe seu like, seu comentário. É muito importante para o nosso canal. Até a próxima.